de paz, noite de amor. Dormem todos em redor. Em Belém Jesus nasceu. Rei da paz da terra e céu. Nosso Salvador é Jesus Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Cantam anjos lá dos céus, trazem novas de perdão, graça eterna, salvação. Prova deste amor, dá o Redentor. Rei da paz, Rei de amor, é Jesus o Salvador, fim de todos derrogai, que nos venha abençoar. Este mundo à luz é o Senhor Jesus. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Ainda estamos a continuar a celebração do Natal e peço a todos aqueles que puderem a ficarem de pé e vamos cantar o hino Cantai que o Salvador chegou. Cantai que o Salvador chegou, agora
eu convido então agora a podermos fazer uma leitura bíblica que se encontra em Isaías, no capítulo 9, os versículos 6 a 7. Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, que o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então, muitos anos antes de Jesus nascer, o seu nascimento, a sua vinda ao mundo foi profetizada. O Senhor revelou ao profeta Isaías estas palavras. E é maravilhoso ver que Jesus está associado a todos estes nomes. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É isso que também vamos cantar agora neste cântico, que é um cântico novo. Por isso, convido a todos a aprenderem. Nós já o cantámos no dia de Natal, mas a letra fala sobre Jesus, fala sobre o louvor que devemos prestar somente ao Senhor Jesus, fala de todos estes nomes, de quem Jesus é, e que um dia estaremos com Ele na glória, com multidões de pessoas remidas pelo seu sangue, a louvá-lo por toda a eternidade. Isso realmente é o que dá alegria, nos dá esperança a cada dia, que nos faz viver esta vida, sempre a olhar lá para a frente, sabendo que um dia estaremos na glória com o Senhor Jesus. E enquanto cantamos este cântico, temos também a oportunidade, em ato de adoração, entregarmos as nossas ofertas. E eu peço ao irmão Rogério e ao irmão Lourenço que nos auxiliem então na recolha das ofertas. Louvarei minha fonte de prazer.
Podem se sentar. E vamos colocar-nos nas mãos do Senhor, colocar a nossa vida nas suas mãos. E este cântico é uma oração em que nós queremos realmente depender do Senhor. Queremos estar a viver na dependência e na confiança do Senhor. E é uma oração e é uma preparação para também o tempo de mensagem que vamos ouvir a seguir. Um tempo de mensagem que nos desafia a estarmos vigilantes para a vinda do Senhor. Então, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar. Em tuas mãos, quero, Deus, me colocar. Em tuas mãos, esta é minha oração, meu louvor e gratidão. Quero, Deus, me colocar em tuas mãos, em tuas mãos. Esta é minha oração, meu louvor e gratidão. Quero, Deus, me colocar em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos. Quero, Deus, me colocar em tuas mãos. Esta é a minha oração, meu louvor e gratidão. Quero, Deus, me colocar em tuas mãos, em tuas mãos. Esta é a minha oração, meu louvor e gratidão. Quero, Deus, me colocar em tuas mãos. Quero, Deus, me colocar em tuas mãos. Amém. Que assim seja. Mais bom dia. Eu vou convidar a que possamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 25. E vamos ler primeiro até ao versículo 5 e depois leremos os demais versículos. Mateus, capítulo 25, Jesus conta-nos uma parábola que é uma excelente aplicação para nós hoje, no último domingo deste ano. Mateus capítulo 25, vamos ler do 1º até ao 5º versículo. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, dormiram todas adormeceram. Esta parábola contada por Jesus serve de aviso ao que virá. Aliás, lendo o versículo 1,
percebemos logo que Jesus está a falar de algo que acontecerá, ainda que não saibamos quando acontecerá, sabemos que vai mesmo acontecer. Jesus fala aqui da sua segunda vinda. E por esta parábola, estes poucos versículos que nós estamos a ler, podemos avaliar um pouco daquilo que tem sido o nosso ano, daquilo que foi o ano de 2020, mas também como desejamos que seja o próximo ano, não, o resto da nossa vida. Todos os dias da nossa vida, não limitados a um calendário que nos diga que chegou ao final do ano ou que começou outro, mas Jesus começa por explicar que o reino dos céus, eu creio que todos tínhamos uma tradução igual. Diz que será semelhante a 10 virgens. Alguma tradução usa uma palavra diferente, certo? Alguém tem uma tradução que use 10 noivas? Ou todas dizem 10 virgens? 10 jovens solteiras. Pois bem, então a parábola contém esta vertente social. Ou seja, Jesus tem muitas parábolas num contexto agrícola, mas também tem esta do contexto social. Para que todos percebam que se trata de um casamento, elas poderão participar no versículo 1. Olhando com atenção para o versículo 1, o reino dos céus será semelhante aqui a 10 jovens solteiras ou a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Agora o versículo 2, como é que Jesus divide estas 10 mulheres, estas 10 jovens? Como é que diz o versículo 2? Como é que Jesus as divide? 5 eram? A primeira. Como é que eram as primeiras 5? Nércias. Como é que diz a outra tradução? Prudentes. Estamos aqui a ler o que Jesus diz. Insensatas, tolas, nércias, estultas. E outras 5 são prudentes, sábias ou ajuizadas. E no versículo 3, ele explica porque é que divide o grupo nestes 2 parâmetros. Então, as primeiras não levaram azeite de reserva. Daí Jesus chamá-las tolas, insensatas, imprudentes, nércias. E versículo 4, as sensatas levaram o seu azeite de reserva. Agora, vamos olhar para Viseu em 2020 e somos nós a fazer esta descrição. Provavelmente nós não teríamos coragem, versículos 3 e 4, de chamar tolas, nércias, irresponsáveis, imprudentes, insensatas a umas e a outras sábias, cuidadosas. Olhando para a condição social de umas, diríamos que não foram dadas todas as ferramentas na sua infância, na primeira infância. Depois o agregado familiar não era um agregado estável, equilibrado, não proporcionou àquelas pequenas meninas um crescimento adequado. Coitadas, levaram o que tinham, e como nós dizemos na sabedoria popular, quem dá o que tem, a mais não é obrigado. Coitadas destas 5, Jesus é muito rígido. Voltando ao texto, não somos nós a contar esta parábola, está bem? Não é com os olhos de uma leitura social do passado, do presente, para projetar o futuro. É Jesus que está a falar. E é Jesus que identifica as 5 jovens como tolas, insensatas e irresponsáveis. Agora, versículo 4. As qualificações da outra metade do grupo destacam-se pela prudência, pela sensatez, pela precaução. E hoje nós poderíamos dizer, pois bem, elas fizeram isto porque tiveram pais equilibrados, pais sensatos. Os pais estudaram, os pais preocuparam-se em transmitir valores que também eles tinham às suas filhas. E hoje, em 2020, nós poderíamos dizer, talvez pelas condições socioeconómicas, elas foram chamadas assim, levaram azeite de reserva, e está errado. Destacar umas pela questão financeira, ou social, ou familiar, em detrimento das outras. Agora, se lermos o versículo 1, e peço que possamos ler. Alguém pode ler, por favor, o versículo 1? Então vem do céu, será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. Obrigado. Jesus não diz. Destas 10, 5 foram criadas em berço de ouro e 5 foram criadas em berço de lata.
Não diz. Não diz que 5 foram resgatadas de uma qualquer comunidade subnutrida, sem meios, sem condições. Não. Jesus não nos diz de onde elas vêm, diz-nos que elas foram foram ao encontro, foram com as suas expectativas, versículo 1, ao encontro do noivo. Elas foram levar aquilo que mais desejavam. Elas foram ao encontro de quem mais desejavam. Mas Jesus diz que 5 eram tolas e 5 eram prudentes. Édrei, já foste à Serra da Estrela? Já. Foste fazer algum percurso pedestre ou foste só de carro e ficar a ver? De carro só. Samuel, Serra do Caramulo, muitas viagens ou não? Algumas. Alguma vez foram num grupo a fazer um daqueles caminhos? Sim. Os irmãos aqui ajudem-me. Qual é o melhor percurso para fazer pela Serra do Caramulo? Já vamos até a Serra da Estrela. A do Caramulo, qual é o melhor percurso? De carro. Por onde, irmão Eunice? Por onde é que se... Esse é fundamental. Agora apanhou-me na curva, irmão Eunice. Qual é o melhor? É entrar de norte para sul ou de sul para não? Sabe, irmãos, significa que não estão habituados a fazer caminhadas na Serra do Caramulo. A irmã Eunice disse bem, de carro. Quando nós fazemos uma caminhada, temos de saber qual é o melhor trajeto. Na Serra é fundamental. Na Serra é fundamental. Se nós nos dirigimos de norte para sul ou de sul para norte, e noutros casos é de leste para oeste. Também é importante fazer algo quando vamos fazer uma caminhada. Ajudem-me. Água, obrigado. Vamos lá. Água. Calçado adequado. Quem é que falou comida? É importante, convenhamos, é importante. Não vamos fazer uma caminhada sem água, sem comida, sem calçado. E sabem que costumamos ser levados por um guia. É muito bom. Para quem é inexperiente, vai levar um guia. Percebem? E quando nós estamos a olhar aqui para o texto, nós podemos dizer, bem, elas levaram azeite, nós levaríamos hoje, com toda a sabedoria, depois de conhecermos este texto, o calçado, a água, a comida e o guia, se os irmãos quiserem um impermeável também. Impermeável, de preferência. Porque às vezes na serra o tempo é diferente e pode chover. E provavelmente nós levaríamos, além da comida, uma barrinha de cereais, assim escondida num bolso, que ninguém visse, para quando chegássemos lá acima, podermos restabelecer a nossa energia. Olhando agora para o que nos diz o texto das reservas, diz-nos que quem leva esta reserva é prudente. Esta lâmpada nós hoje poderíamos comparar a uma lanterna. Outro elemento, outra ferramenta importante para se fazer uma caminhada. A lanterna. E quando levamos uma lanterna, nós levamos geralmente as pilhas suplentes. Porque não sabemos se aquelas pilhas que nós estamos a usar já foram carregadas ou se porventura já foram muito utilizadas. Então é melhor levarmos outras de reserva. Porquê? Leiamos o versículo 5. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Eu sei que há uma tradução que usa uma palavra diferente. Em vez de cochilaram. Alguém tem? Então ficaram ensonadas. Porquê? Porque o noivo tardou. Porque o noivo se demorou muito. E este versículo 5 é estranho para nós ocidentais. Para quem está habituado a assistir a casamentos, quem se atrasa é Samuel. Quem se atrasa é a noiva, está bem? E não quer o noivo. Aliás, não sei se os irmãos conhecem a história das noivas de Arraiolos. Alguém sabe desta história das noivas de Arraiolos? Então podem pesquisar. As noivas de Arraiolos são, a fama, as noivas mais atrasadas do país. Fazem mesmo questão de ser atrasadas, porque elas têm, pelos vistos, algum hábito, alguma cultura de chegar atrasadas. Mas Jesus, versículo 5, não nos explica porque é que o noivo
era de arraiolos, foi que o noivo se atrasou. Diz apenas que o noivo se atrasou e que todas as jovens adormeceram. Irmãos, olhando para o versículo 5, eu quero que nós consigamos perceber o seguinte: o sono, na Bíblia, tem muitas vezes uma conotação espiritual pejorativa. Significa que alguém não cuidou do que devia. Alguém falhou na sua responsabilidade e por isso este adormeceu. Nós vamos encontrar este conceito negativo mais adiante, não muito mais adiante, mas mais adiante, com Pedro, Tiago e João. Recordam-se quando Jesus pediu para que estes três o acompanhassem, porque era um momento de grande agonia, um momento de grande sofrimento, e queria que eles estivessem ao seu lado, que o suportassem em oração. Mas Jesus encontrou-os exatamente a dormir. Deixaram o mestre sozinho. Está em Mateus, no capítulo 26, dos versículos 37 a 40. Uma, duas, e à terceira vez Jesus disse: basta, chega, o inimigo vem aí. O sono traiu. Noutras, o sono vai ser retemperador. Olhando aqui para estas virgens, estas jovens do versículo 5, elas descuraram na missão que tinham e por isso adormeceram. Na parábola, Jesus diz que, versículo 5, não foram as tolas, as insensatas, as nécias, as únicas a adormecer. Aliás, o versículo 5 diz que todas adormeceram. Tanto as prudentes como as tolas. Todas se deixaram vencer pelo sono. Irmãos, e aqui é importante mencionar, não vamos fazer extrapolações em relação a este versículo 5. Há quem queira fazer interpretações acerca do que aquilo que Jesus queria dizer com o sono, mas fiquemo-nos pelo essencial. Todas adormeceram. O que significa que este atraso na vinda do noivo não foi uma escolha das sensatas contra as insensatas. Não foi uma escolha das tolas, mas foi o próprio noivo que se atrasou. E o mesmo se passa connosco. Nós estamos comprometidos com Jesus para a sua segunda vinda, mas não significa que Ele venha no tempo escolhido por nós. No final do mês de novembro, início do mês de dezembro, um pastor norte-americano disse que o fim do mundo era no dia 21 de dezembro. Então ele fez lá as suas contas, fez as suas aplicações, houve aqui uma conjugação de planetas, estrelas, cometas, então ele decidiu: o fim do mundo, Jesus virá no dia 21. Já percebemos que estamos atrasados 6 dias. Ainda continuamos a resistir 6 dias. Aliás, se os irmãos bem se recordam, esta parábola, até ao versículo 5, do versículo 1 ao versículo 5, Jesus nunca fala de datas. Jesus está a fazer uma comparação e diz que é claro em relação aos tempos. Por alguma razão é o reino dos céus e não o reino da vontade das igrejas evangélicas. Das igrejas evangélicas portuguesas, das igrejas evangélicas a nível mundial. Jesus está a falar do reino dos céus, do reino de Deus, do tempo de Deus que prevalece. Em 2000, para quem ainda já tinha nascido em 2000, vivemos o bug do milénio. Não sabíamos muito bem como iria ser a passagem de ano de 31 de dezembro para 1 de janeiro de 99 para 2000. Por precaução, uns desligaram os telemóveis. Por precaução, não ligaram os computadores. Por precaução, não conduziram, porque o mito era que os semáforos iam ficar completamente bloqueados e iria haver um choque em todo o mundo àquela hora. O estranho é que na Nova Zelândia começou 12 horas antes. E aqui ninguém teve notícias dessas. Mas antes, 6 anos antes, em 1994, houve também uma interpretação tremenda acerca da vinda de Jesus. Um cometa passou pela órbita terrestre e foi visível a todos, e alguns acreditaram que era o momento para se encontrar com Jesus. E centenas de pessoas mataram-se. Fecharam-se num salão de culto e ficaram à espera que Jesus viesse. Foram encontrar-se com o Criador mais cedo, diziam eles, primeiro do que os infiéis. Cuidado com os primeiros 5 versículos, para não estarmos a classificar uns como os bons e outros como os maus, ou dizer que eles são os maus e nós somos os bons. Versículo 5. Todas elas, adormeceram. Todas adormeceram.
E este ano que está prestes a terminar alterou muito os dos nossos hábitos. Sobretudo, a maneira como nós expressamos a alegria. Eu não consigo ver o rosto de todos vós, pelo menos o sorriso. Pelos olhos consigo perceber se uns estão a sorrir, mas não sei se estão a sorrir abertamente ou parcialmente. É verdade, esta foi a primeira expressão. Outra, o reencontro que nós aguardávamos que em junho fosse dos abraços. Não, foi só da presença física, mas com estas distâncias, com estas regras. Na quarta-feira falava com a Márcia e ela dizia como é estranho estar a ver o salão de culto, quer aqui, quer na Igreja da Graça, completamente afastado, quase que vazio. Então os beijos, os abraços, os apertos foram substituídos pela cotovelada, uns pelo pé, outros com o simples mantenha-se aí. Foi um ano estranho, nada que tenha a ver com os anos passados. As máscaras atrasam-nos, as máscaras fazem-nos voltar para casa a correr porque nos esquecemos delas. Outros, mais prudentes, já põem a máscara no bolso e assim que se vestem, põem logo a máscara. Enfim, foi um ano atípico e para muitos é o sinal, o derradeiro sinal da vinda de Jesus, da chegada do noivo. E agora repito, irmãos, novamente, não é nossa responsabilidade marcar dias e horas, meses para a vinda de Jesus. A nossa responsabilidade é não adormecer na fé. A nossa responsabilidade é não nos deixarmos acomodar, não sermos comodistas, porque já conhecemos Jesus, então vamos ficar aqui acomodados, sem nos preocuparmos com os outros. E antes de começarmos a fazer contas ou a forçar interpretações, nós devemos estar muito atentos ao que foi a nossa conduta ao longo do ano. A nossa conduta espiritual. Primeira pergunta, será que nós arrefecemos na fé? Ou pegando no versículo 5, será que nós adormecemos na fé ao longo deste ano? Nos meses de março, abril e maio e metade de junho ficámos em casa, não tivemos os cultos presenciais. Será que isso afetou a nossa fé? Deixámos de acreditar que Deus tem o poder para alterar toda esta situação pandémica? Aliás, de qualquer situação? No tempo em que estivemos sem pastor, sentimos-nos desamparados por Deus? Arrefecemos porque não estávamos juntos, porque não tínhamos pastor? Será que adormecemos? Versículo 5. Estas questões devem ser respondidas com cuidado. Eu não vou responder por um nem por outro. Eu tenho de falar por mim. Antes que o ano termine, antes que Jesus volte, eu tenho de estar preparado, porque versículo 5, eu não quero ser encontrado a dormir. Versículo 2 e 3, eu não quero ser conotado como tolo, insensato, nécio. Eu quero estar com prudência. 2021 está quase a chegar e devemos estar bem despertos para que em cada dia possamos revelar a nossa sensatez, a nossa confiança, o nosso temor em Jesus. Os primeiros 5 versículos fazem-nos perceber que todos estamos à espera de Jesus. Mas uns não têm de levar outros ao sono. Até que chegamos ao versículo 6. Vamos ler versículo 6 até versículo 13. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. O noivo saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As sensatas disseram às prudentes: dai-nos do vinho. Estão-se a apagar. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. E dantes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Chegou o momento crucial, versículo 6, fala-nos da meia-noite. E a meia-noite é aquela hora mística, aquela hora marcante, aquela hora do enigma, aquela hora que todos anseiam. Este ano não vai haver o anseio pela meia-noite do dia 31. Vamos ter de ficar em casa, não podemos ver o fogo de artifício, não podemos ver o concerto, não podemos ver uma série de coisas. Aliás, podemos ver em casa.
não podemos sair, não podemos estar juntos. Mas, versículo 6, este grito da chegada do noivo. Se fosse uma convocatória, bem ao estilo do que está narrado no livro de Juízes, seria a trombeta. Seria aquele toque a reunir. Seria, como o apóstolo Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, o tom dado pela trombeta. Mas Jesus não fala aqui da trombeta, apenas de um grito, um anúncio da chegada do noivo. Repare-se que não há justificação, não há um pedido de desculpa, nem algo semelhante para o atraso, apenas o anúncio da chegada do noivo e a ordem. Saí-lhe ao encontro. Versículo 6, estamos a ler. Eis que à meia-noite há um grito. Eis aí o noivo. Saí-lhe ao encontro. Não há justificação, não há pedido de desculpa, não há uma... Não, há uma ordem. Vão ter com ele. E esta ordem gera uma reação. Versículo 7. A mais normal daquelas que poderiam acontecer. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Pois bem, chegou o momento que nós tanto ansiávamos e agora vamos preparar-nos para ir ao encontro do noivo, mas eis que, versículo 8, o que é que se passa? Nem todas têm condições de o fazer. Algumas percebem que não podem ir ter com o noivo tão esperado porque não têm azeite em quantidade suficiente para irem ao encontro do desejado. As lâmpadas ficaram acesas, versículo 5, enquanto estavam a dormir, o azeite foi-se consumindo. E quando elas acordaram e quando se prepararam para ir ter com o noivo, 5 delas não tinham mais iluminação. Não conseguiam ir. Por essa razão, estas 5 pedem às suas colegas que tinham azeite de reserva que lhes emprestem algo. Voltemos às caminhadas na serra. Calçado, roupa, água, as barras de cereais, os impermeáveis e lanternas. Tudo é importante para se fazer o percurso. Nós já estamos preparados, já sabemos mais ou menos. Mas quando surge um imprevisto, como é que fazemos? Nós hoje temos o telemóvel que nos ajuda. O imprevisto, o telemóvel ajuda-nos a resolver. Se nos perdermos, pomos lá aquela orientação do mapa para saber muito bem, mais ou menos, onde estamos. Mas estas jovens inexperientes revelam uma total inércia. Não se preparam. Inexperientes e não se preparam. Quando o noivo chegou, elas não estavam em condições de ir ter com ele. Então pedem às colegas preparadas, às sensatas, que lhes emprestem um pouco de azeite, que partilhem com elas. E a resposta, qual é? Não. É tão duro ouvir um não. É tão duro nós estarmos a falar com amigos, colegas, pessoas que nos são próximas e pedimos ajuda e esta pessoa diz-nos não. Olhando nós para o texto bíblico, versículo 9, e aqui há uma justificação. As prudentes responderam não, pois, dizem elas, versículo 9, não chegaria para nós e para vós. E dantes aos que o vendem e comprai-o para vós. É muito duro ler este versículo 9. Podíamos falar aqui de sensatez, prudência, mas de uma insensibilidade. Uma insensibilidade para com o sofrimento alheio, uma intolerância, uma crueldade, uma mesquinhez, uma inveja ou simplesmente pura maldade. Elas não queriam partilhar nada, o azeite, nem o noivo, especialmente o noivo. E por isso elas não partilham azeite com as amigas. Mas não foi isso. Pois não? Vamos a ler o texto bíblico. Elas dizem que se elas acedessem ao pedido das insensatas, todas ficariam privadas do noivo. E então, elas dão aqui uma sugestão. Versículo 9. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Não é maldade, não é inveja, é prudência. É sabedoria, é bom senso. O que faltou a metade do grupo, havia na outra metade. E quem se preparou, mesmo que tenha adormecido, obteve a recompensa. Leamos o versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo,
e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Eu gostava que lêssemos novamente a última frase do versículo 10. Podemos ler? Chegado o noivo, elas foram ter com ele. E como termina o versículo 10? E fechou-se a porta. Esta passagem recorda-nos outra, a do dilúvio. Quando, após a entrada da família de Noé na arca, esta se fechou do lado de fora. Ou seja, Noé e a família entraram, mas a porta foi fechada do lado de fora. Como? Se Noé e a família estavam lá dentro. Quem fechou aquela porta? Gênesis 7:16 diz que foi Deus que fechou. Então Jesus ensina aos discípulos que o encerramento de portas é uma responsabilidade exclusiva de Deus. Esta não é uma responsabilidade da Igreja. Esta não é a responsabilidade de qualquer líder, de qualquer membro da Igreja. Assim como também já vimos até ao versículo 5 que não é responsabilidade da Igreja decretar o tempo para a vinda de Jesus. Irmãos, por favor, quando alguém vos disser, a vinda de Jesus é agora em 2021, de certeza absoluta, e vamos jogar com calendários de A, B, C, D, contar isto, fazer semanas, fazer meses, fazer dias. Irmãos, não sabemos o dia. E não acreditemos que alguém nos diga que é no dia 30 de junho, no dia 6 de novembro, ou seja que dia for. Esta não é nossa responsabilidade. Mas também nos diz que não é competência da Igreja o fechar de portas, o encerramento das oportunidades. Não é competência da Igreja. Exclusiva responsabilidade de Deus. Versículo 10. Fechou-se a porta. Não foram as noivas que fecharam, as jovens que fecharam a porta. Foi Deus. O ano está quase a acabar. Mas tal não significa que deixemos de falar de Jesus a outras pessoas. E esta é uma responsabilidade que eu quero apelar para que nós cumpramos. Não vamos fechar portas a ninguém. Não vamos dizer, bem, eles rejeitaram Jesus durante todo o ano 2020, agora que vão arder no inferno. Não. Eles foram tolos, foram irresponsáveis, eu não quero saber deles. Não. Mas também não vamos estar a fechar as portas. Vamos aproveitar esta última semana do ano para falar de Jesus como o Salvador. Não do Pai Natal, não do Capuchinho Vermelho, não de qualquer outro mito, qualquer outra história, mas falar de Jesus, da salvação. Porque nós temos amigos, temos familiares, temos colegas, temos desconhecidos que necessitam de ouvir falar de Jesus. E nós estamos aqui para falar de Jesus. É a Jesus que nós queremos anunciar. Queremos chamá-lo de Jesus, o Senhor, o Salvador da minha vida. Agora leiamos o texto, o que nos diz o Senhor Jesus. Versículo 11. Depois vieram também as outras virgens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus chama-nos, versículo 13, à atenção. Chama-nos à vigilância. Chama-nos não à condenação, não ao apontar o dedo. E atenção, não estou a dizer que nós sejamos coniventes com o pecado. Não vamos dizer, já que ela é tão boa pessoa, apesar de estar no pecado, também vou... Não. Não está isto. Não está a dizer isto. Não está a dizer para apontarmos o dedo. Tu és isto, tu és assim, tu és assim. Não está a dizer para sermos nós a catalogar uns de tolos, outros de insensatos, um de néscio. Não. Também não está a dizer que somos nós que temos a responsabilidade de fechar as portas, de dizer ninguém pode entrar mais, ninguém mais vai ser salvo. Para nós, uns deixaram a fé, mas já percebemos que essa não é a nossa responsabilidade, de os condenar. Não vamos entrar por esse caminho. A chamada final, neste final de ano, é a vigilância. Os versículos 11 e 12 dizem isto mesmo, que elas foram lá bater o Senhor, Senhor, abre-nos, e Jesus diz, eu não vos conheço. Aquelas jovens que saíram para comprar azeite regressaram e dão com a porta fechada. Não foram as outras 5 que fecharam, foi Deus. Gritam pelo noivo, mas a resposta não é dada pelas outras 5, é dada pelo próprio noivo. Não vos conheço. Como é que Jesus pode dizer que não as conhece? Se elas estavam ali, eram parte integrantes do versículo 1. Como é que elas, sendo as 5 que esperavam e foram buscar azeite, como é que Jesus diz que não as conhece? Porque elas não estavam comprometidas o suficiente com Jesus? Ao longo da nossa vida,
nós fomos chamados a ser prudentes com as mais importantes de todas as questões, a questão espiritual. Prudentes na constituição de família, prudentes na escolha do curso, prudentes na escolha do emprego, mas na questão espiritual. E ao longo deste ano todos tomámos decisões que afetaram exatamente o emprego, os estudos, as finanças, mas sejamos sinceros. Em algumas destas decisões nós procuramos saber a vontade de Deus. Procuramos saber da vontade de Deus para as questões mais pequenas. Quisemos ouvir mesmo Deus ou ignorámo-lo? E depois, quando nos vimos aflitos, fomos lá à procura de uma solução assim à pressa. Tendo a consciência de quem Jesus é. Esquecemos-lo e não o fizemos de Senhor. E depois fomos à espera de algo. Que medidas reveladoras da prudência espiritual tomamos nós ao longo deste ano? Fomos sensatos. Versículo 13, Jesus termina com esta chamada atenção. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Este vigiai é tão forte para os discípulos que tanto Pedro como João vão enfatizar isto já nas suas epístolas. A vigilância, o cuidado, a atenção, a prudência. Jesus deseja que sejamos vigilantes, que vivamos atentos os dias que temos pela frente. Espera-nos 2021, 22, 23, os dias, os anos, os meses que forem. Todos eles devem ser vividos com o versículo 13. Não sabemos quando Jesus voltará. Vigiar também é mantermos-nos acordados na fé, na oração, na dependência do Espírito Santo. Vigiar é identificar e saber evitar. Fugir das armadilhas do diabo. Como escreverá Pedro mais adiante, o diabo anda como um ladrão ao redor de vós, pronto para vos devorar. Então, versículo 13, faz todo o sentido estarmos atentos. Vigiar é pedir sabedoria do Espírito Santo para cada decisão. Por mais pequena que pareça, ou mais importante, o casamento, ou outra muito importante, o emprego, ou outra muito importante, o curso, ou não fazer curso algum. As consequências virão sempre. A reserva de azeite daquelas 5 jovens fez toda a diferença. Elas entraram, as outras ficaram de fora. Mas para aquelas 5 que levaram a reserva, que foram prudentes, viram as suas vidas preservadas, viram as suas vidas premiadas por se terem preparado para a chegada do noivo. Então, olhando para esta parábola, percebemos que as nossas vidas devem estar preparadas para este encontro com Jesus. Sem alarmismos, sem excessos, mas sem insensatez, sem imaturidade. Nós devemos estar atentos, versículo 13, ao que se passa à nossa volta. Olhando para o versículo 1 até ao versículo 10, nós encontramos muitas, mas muitas aplicações para a nossa vida. Não para a vida dos outros, mas para a minha vida. Que cuidado tenho eu revelado? Que preparação tenho eu tido? Que vigilância tenho eu vivido ao longo de todo o ano de 2020? O que é que eu vou mudar para 2021? Perto do final do ano, eu deixo uma pergunta a cada um de nós. Temos vivido atentos, vigilantes, preparados para o final do ano? Preparados para a segunda vinda de Jesus? Preparados porque, versículo 13, estamos a ler, nós não sabemos nem o dia, nem a hora em que Jesus virá. E este cântico que vamos entoar, Deus enviou seu Filho ao mundo. É um desafio para cada um de nós. Já aceitámos Jesus como o Salvador da nossa vida, então vamos viver como Ele quer. Se ainda não aceitamos, vamos hoje assumir este compromisso. Jesus, eu quero que Tu venhas viver em mim. Outro desafio. Eu não quero apontar o dedo, não quero condenar, não quero absolver. Esta é a responsabilidade de Deus. E enquanto entoarmos este cântico, Deus enviou o Seu Filho ao mundo. Vamos também nós assumir um compromisso com o nosso Deus. Um compromisso uns com os outros, de estarmos juntos a falar de Jesus e de vivermos uma vida, versículo 13, com todo o cuidado,
com toda a atenção. Temos de ficar de pé, os irmãos que puderem. Deus enviou seu Filho ao mundo, veio para salvar e perdoar. Morreu na cruz, ressuscitou, há um sepulcro aberto para o provar, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, porque eu sei que o futuro e a vida vale a pena porque Ele vive. E quando enfim vier o dia e a derradeira hora chegar, então a morte será vencida e o meu Senhor enfim eu hei de contemplar, porque Ele vive, posso crer